E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que ótimos, hein? Estou bem, graças a Deus. Como vocês veem, estamos aqui no aeroporto Pinto Martins. O Ceará embarcou há pouco, pouco antes da gravação aqui do nosso vídeo. Neste domingo, o Ceará chega pouco mais das 7 da noite a São Paulo nesse domingo. Se você está vendo o vídeo agora, já é segunda-feira, não se importe não, porque tem informações que a gente vai passar que vão servir para você que vai acompanhar a partida do Ceará nesta segunda-feira diante da equipe do São Paulo, que são muito bem já checadas e confirmadas. Então, o Ceará já nessa segunda-feira à noite enfrenta a equipe do São Paulo. Quero dizer para vocês que feliz por estarmos juntos mais uma vez nesse vídeo e a minha oração por vocês é sempre a mesma. Que Deus proteja, abençoe e oriente cada um de vocês. Excelente ter vocês mais uma vez aqui. No vídeo a gente vai conversar sobre essa partida do Ceará diante do São Paulo, do Ceará fora de casa e vendo que outros times estão se aproximando ou passando o Ceará na classificação. O Ceará fecha a rodada, tem uma chance de marcar pontos para não ficar tão atrás assim, para voltar a uma boa colocação se vencer nesse campeonato brasileiro. São 2 jogos fora, depois o São Paulo enfrenta a equipe do Vitória. Então a gente vai trazer para vocês quem viajou. Já digo de cara que o Ceará viajou com 3 goleiros e é para 2 jogos essa viagem. E que terá de volta o centroavante Pedro Raul. Será que o Pedro Raul volta para ser titular nesse jogo contra o São Paulo? A gente vai conversar sobre as possibilidades disso também aqui no vídeo. Quem fica fora é o Ailon e os 4 retornos sobre os quais a gente já conversou bastante durante a semana, dos jogadores que estavam suspensos, Fabiano e o Richardson, e dos jogadores que estavam fora porque não podiam enfrentar o Bahia, o Marcos Vitor e também o Matheus Bahia. Que time o Ceará vai ter contra o São Paulo? Outro assunto para a gente conversar aqui no vídeo. Então, vai deixando o seu like, ele é sempre muito importante. O seu like é o seu sim para a plataforma, é a sua forma de dizer sim, aprovei esse vídeo, sim, a plataforma pode passar esse vídeo para outros torcedores do Ceará, porque o nosso assunto é o Ceará Sporting Clube. Então, agradeço demais você deixar o seu like aqui no vídeo e ele ajuda muito. Se você pensa, eu queria ajudar, mas ajude com o seu like, ele é muito, muito importante. Então, deixe o seu like, amigo, amiga. Se você quer também compartilhar o nosso vídeo, é uma boa. Como é que você compartilha? Você vai no compartilhar aqui abaixo e manda para aquele grupo de torcedores do Ceará, de amigos, de pessoas que trabalham juntas, manda para o seu grupo de família, o seu grupo da rua, o seu grupo do racha. Vale a pena mandar para os seus amigos e amigas compartilhando o nosso vídeo. Você está cooperando conosco. E se você quer dar um hype, se você tem pontos, tem o hype. Às vezes você nem sabe, tem pontos aí. Então vai no hype, dá uma clicada lá em hype e se tiver pontos, gasta um pouco desses pontos com a gente. Meus agradecimentos. O hype manda o nosso vídeo para cima, mais pessoas vão ter condição de acompanhar o nosso vídeo. E se você quer se inscrever, ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Aqui embaixo, olha, tem a descrição do vídeo. Na descrição, o primeiro link te manda para a página principal. Na página principal você clica e chegando lá tem inscreva-se se você não é inscrito. Você clicando, vira um inscrito e vai lá no sininho, ativa todas as notificações para toda vez que tiver vídeo novo, a plataforma te avisar. Então, agradeço muito a sua participação aqui conosco, agradeço demais você estar conosco no vídeo. E quero deixar para você um toque importante, né? Você que precisa de alguma questão elétrica no seu lar, nós queremos indicar para você o especialista elétrico. Ele está por aí para te ajudar na parte elétrica da sua casa. Aquela tomada que não está servindo mais, aquele interruptor que não acende a lâmpada, aquela lâmpada, até o interruptor está acendendo, mas tem algum problema na instalação, porque você já trocou de lâmpada 1000 vezes e ela não acende. Tudo isso
o nosso especialista elétrico resolve e resolve com garantia. Então, dá um toque para ele, fala para ele o que aconteceu. Se você tem uma coisa maior, você está aumentando um cômodo na sua casa, precisa da instalação elétrica, ele também faz. Qualquer problema elétrico que você sente a possibilidade de um curto-circuito, olha, fala com o especialista elétrico. Não vá passar, não vá correr nenhum risco. Com energia não se brinca e não é qualquer um que pode mexer na energia e se dar bem. Chama nosso especialista elétrico e tudo vai dar certo para você. Vamos para uma mensagem de Primos Motopeças e na volta a gente conversa sobre esses assuntos por aqui. Primos Motopeças, o seu distribuidor de bons negócios. Galera, a gente falou que ia conversar sobre alguns assuntos aqui, então vamos conversar sobre eles. Mas antes da gente conversar sobre os assuntos em si, vamos confirmar aí os jogadores do Ceará que viajaram a São Paulo para essa partida diante do São Paulo. São 24 atletas, 3 goleiros, o Bruno, o Richard e o Fernando Miguel. Você pode se perguntar por que 3 goleiros? Porque o Ceará vai para 2 jogos, tem um jogo contra o Vitória. E porque os goleiros eles têm um treinamento. E o tipo de treinamento deles é diferente. Então você leva um goleiro a mais. E está levando mesmo 24 atletas, então não tem nenhum problema de levar mais um goleiro. Os 3 goleiros estão indo, Bruno, Richard e Fernando Miguel. Laterais, os 4 que a gente imaginaria. Os 2 para a direita, Fabiano e Rafael Ramos. Os 2 para a esquerda, Matheus Bahia e Nicolas. Zagueiros também 4, Marcos Vitor, William Machado, no meu ponto de vista, os titulares, Marlon e Éder, no meu ponto de vista, as opções. Também foram volantes 4, os titulares hoje, Diaguinho e Richardson, aí no meu ponto de vista, Fernando Sobral e Vinícius Anocelo também viajaram. Sobral foi titular na última partida, porque o Richardson estava fora suspenso. Meias, Lourenço, Mugni e Vina. Estou colocando o Lourenço como meia, embora ele seja um cara que joga como meia, atua como volante, porque ele tem atuado como terceiro jogador no meio de campo. Atacantes, Galeano, Paulo Baia, Pedro Henrique, Pedro Raul, Rodriguinho e Guilherme são as opções ofensivas. Acredito que Galeano, Paulo Baia e Pedro Raul, se realmente estiver ok, vão formar o time titular, mas aí quem viu o treino e quem tem as informações, tanto do departamento médico quanto do físico, quem tem tudo isso é o técnico Léo Condé. Então ele define, de acordo com essas informações, o time titular. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso, um provável titular para vocês. Pedro Raul viajou, então isso significa que ele está recuperado. Bem, a informação que eu tenho é que sim, o Pedro Raul já recuperou do edema na região do psoas, que é o músculo da região do quadril, mas ele só ficou ok na sexta-feira. Normalmente, um atleta como ele, já ficou fora da última partida, estava desde a quinta anterior sem treinar, faz alguns dias de transição para voltar. Mas tem 2 questões. Primeiro, ele começou um trabalho de ativação física na quarta-feira. Então ele começou a ir para o campo fazer trabalho físico na quarta-feira, ainda tratando, ainda em tratamento. Isso é positivo porque tem o benefício de reduzir o tempo de transição. Segundo, ele não passou tanto tempo assim fora, porque na última semana ele treinou, chegou quinta-feira, sentiu a contusão na sexta, não participou mais de treinos e aí não jogou contra o Bahia. Então o tempo que ele ficou foi menor do que normalmente uma contusão em coxa, porque a contusão dele foi no quadril. E também por isso, por não ser na coxa, ele pôde fazer os exercícios físicos, os trabalhos físicos com bola
já a partir da quarta-feira, que como ele estava sem dor no quadril, ele já pôde fazer. Se fosse na coxa, ele não poderia exigir da coxa, porque é o músculo da coxa que estaria com problema, seria o músculo da coxa com problema, então ele poderia voltar a ter o edema. Então, ter sido no quadril acabou sendo positivo para ele. Pode participar do jogo? Sim, pode participar do jogo. Mas o Condé tem mais informações do que a gente, tanto do departamento físico quanto do médico. E tem jogo na quinta-feira contra o Vitória, ou seja, se o Ceará não utilizá-lo como titular nessa segunda contra o São Paulo, ele provavelmente estaria apto para a partida da quinta-feira. Mas Pedro Raul viajando, estando ok, ninguém é maluco de deixá-lo fora do time. Ele é hoje o artilheiro, o centroavante titular, cumpre uma função que nenhum outro jogador cumpre. Até o Luca foi contratado para fazer uma função parecida, mas sequer viajou com a delegação. Então, ele deve ser titular, a não ser que clínica ou fisicamente ainda não esteja apto para isso. E aí seria, no meu ponto de vista, o Pedro Henrique, mas acredito que viajando o Pedro Raul joga sim. O Mugni ficou fora das duas últimas partidas, ele também, lembrem-se, não enfrentou o Vasco, não esteve nem no banco contra o Vasco, porque ele teve um problema no músculo posterior da coxa direita. Ele ficou em tratamento, o departamento médico já trazia ali a informação de que ele iniciava um período de transição, ele fez a transição contra o Bahia, ele já estava no período de transição, essa foi a segunda semana de transição, voltou aos treinos, está apto, hoje, no meu ponto de vista, não é titular, o meu entendimento é que o Lourenço deve ser mantido na equipe, mas o Mugni, uma ótima opção para o Ceará. Quem fica fora? O Ailon, porque completou a série de 3 cartões amarelos. Se o Pedro Raul volta, não tem solução de continuidade nenhuma, porque o Ailon jogou porque o Pedro Raul estava fora. O titular é o Pedro Raul. E o Ceará tem outras ótimas notícias, que são os retornos dos titulares. Na defesa, são 3 jogadores que não estiveram em campo contra o Bahia. O Fabiano voltando à lateral direita, ele que cumpriu suspensão automática contra o Bahia. O Matheus Bahia voltando à lateral esquerda. E na zaga, voltando o Marcos Vitor, que eu presumo que seja titular, né? Fico sempre numa dúvida, porque eu sei que o Condé gosta muito do futebol do Marlon. Acha que a experiência do Marlon faz diferença em alguns jogos. Mas, assim, se eu tivesse que escalar a equipe, pelo que eu vi nos últimos jogos, pelo crescimento que esse rapaz está tendo, você não pode barrar o crescimento. Cara, eu acho assim, às vezes é até uma maldade com o jogador. Você não pode barrar um crescimento técnico como o que o Marcos Vitor tem. E o que ele agrega hoje para o time do Ceará. Então eu colocaria de volta o Marcos Vitor, que contra o Bahia não pôde jogar, porque assim como o Matheus Bahia, são jogadores emprestados pelo Bahia e por isso não poderiam estar em campo. O Richardson ficou fora por suspensão, mesma questão de terceiro cartão amarelo do Fabiano, também volta para a equipe. E além disso, como opção, o Condé passa a ter de novo o Rodriguinho, que foi expulso naquela partida e aí, depois de cumprir a suspensão automática, vai aguardar, porque o Rodriguinho ainda vai ser julgado pelo STJD, então ele cometeu um erro grave, que foi deixar o campo por dentro, lá no estádio do Vasco, lá na colina, né, em São Januário, o vestiário, a entrada para ele, é atrás de uma das traves. Se você está assistindo pela TV, a trave direita é a entrada e a saída dos 2 times. Só que você não precisa andar o campo todo por dentro, ele podia ir para a lateral e sair. Ele foi por dentro do campo, o árbitro colocou isso na súmula, além da expulsão dele, colocou o que ele reclamou e colocou que ele saiu por dentro do campo. E isso vai pesar no julgamento dele. Eu acompanho julgamentos há anos no STJD. Esse tipo de situação pesa de forma contrária ao jogador. Espero que ele não pegue um gancho muito grande. Foi uma expulsão dura, pegando duro o adversário, mas a gente nota que não foi uma questão de ele queria atingir o adversário. Ele queria ir na bola, mas usou de forma errada a perna, a chuteira, mostrou as travas, foi expulso de forma justa, mas se saísse por fora, a chance dele pegar só um jogo de suspensão já cumprida era grande. Ele saiu por dentro e talvez pegue uma suspensão um pouco maior. Mas isso é para pensar depois. Por enquanto ele cumpriu a automática e está à disposição, pelo menos, para ser uma opção para o técnico Léo Condé. Você deve estar se perguntando, né? E aí? Que time deve ter o Ceará para esse jogo? Diante do que a gente disse, eu acredito que o Ceará vai ter o Bruno no gol, o Fabiano voltando à lateral direita, o Marcos Vitor voltando à zaga,
o William Machado, que é titularíssimo da defesa, e o Matheus Bahia na lateral esquerda. O meio-campo com Dieguinho, a volta do Richardson e o Lourenço. E o ataque com Galeano, Paulo Baia e, se tiver tudo ok com ele, eu espero que sim, Pedro Raul. Pedro Henrique só seria no caso do Pedro Raul não estar 100%, e aí o Condé sabe disso. E tenham certeza, o Condé é o primeiro a querer o Pedro Raul jogando, porque é o emprego dele que está na reta, é o emprego dele que está valendo. Então, é isso aí, o Ceará para enfrentar a equipe do São Paulo, que eu já estava pensando aqui no jogo seguinte. Na partida seguinte, o Ceará vai enfrentar a equipe do Vitória. Esse jogo acontece na quinta-feira em Salvador. Então, já para adiantar para vocês, o Ceará vai para a cidade de Salvador viajando na terça-feira. O confronto contra o São Paulo é na segunda, às 8 da noite. Na terça-feira, à tarde, o Ceará deixa São Paulo e vai para Salvador. Vai chegar ali no comecinho da noite em Salvador. E na quinta-feira enfrenta a equipe do Vitória nesse jogo que está marcado para aquele horário mais cedo dos jogos no meio de semana, que é o horário das 7 da noite. Tanto que na quinta-feira mesmo a delegação alvinegra retorna para a capital cearense, vai chegar nas primeiras horas da sexta-feira em nossa capital. Portanto, é isso aí, o Ceará para enfrentar a equipe do São Paulo. Espero ter trazido aí da melhor forma possível as informações sobre esse Ceará e São Paulo para você. Se você puder, eu agradeço deixar o seu like no nosso vídeo. Se você gostou do vídeo, se ele trouxe alguma informação, se foi dentro do que você esperava, muito obrigado. Deixe o like, ele é bastante importante para nós. É ele que dá a sua referência, né? Do gostei, legal, ok, ou seja, aprovei esse vídeo. Agradeço demais, amigo e amiga, por deixar o seu like. Não esqueça de compartilhar com os seus grupos preferidos de família, amigos, torcida do Ceará. Deixe o seu vídeo, se for aqui no estado do Ceará, a maioria é torcedor do Ceará. Então, obviamente, a maioria vai gostar do seu vídeo, do vídeo que você compartilhou. Se você tem pontos no hype, deixa o hype pra gente, quer dizer, manda um hype pra gente, que é jogar o vídeo para cima. Tem lá o hype, se você não sabe se tem pontos, dá uma clicada nele e a plataforma te dá pontos pelo número de vídeos que você tem assistido, tem feito parte. Então, você ganha os hypes. Então, compartilhe esse hype com a gente, dá um pouquinho do seu hype pra gente, alguns pontos, para que o nosso vídeo também possa subir. Se você ainda não é inscrito no canal, eu quero instá-lo a se inscrever. Você gosta dos vídeos, você está sempre por aqui, então por que não se inscrever no nosso canal? Inscreva-se. Como é que você faz? Aqui abaixo na descrição do vídeo, eu deixo no primeiro link um canal direto para a página principal. Você clica no primeiro link, vai para a página principal. Ao chegar lá, tem inscreva-se. Se você for inscrito, tem inscrito. Se você não for ainda, tem inscreva-se. Você clica, vira um inscrito no mesmo momento, eu agradeço demais. Você vai até o sininho e ativa todas as notificações. Lá, quando você clica, fica algum outro tipo de notificação que já é determinada pela plataforma. Mas, se você mudar para todas as notificações, a partir desse momento, qualquer vídeo novo que tiver no canal é mandado para você. Ou seja, você assiste quando quiser os novos vídeos, mas você é informado. Olha, tem vídeo novo. Tem vídeo novo do Ceará, porque tem vídeo novo nosso, é informação do Ceará. Então você vai lá e define quando você vai assistir, mas você tem a informação da plataforma. Então eu insto a colocar lá todos, para que você tenha acesso a todos os nossos vídeos rapidinho e sem exceção. Obrigado, amigo. Obrigado, amiga. Legal demais estar com vocês. Sigam fazendo os seus comentários. Eu vou lá, eu mesmo respondo os comentários de vocês. Então, aquilo que você pensa desse time do Ceará para enfrentar o São Paulo, de todas as informações que passamos para vocês, vocês podem deixar nos seus comentários, que a gente conversa sobre todos esses assuntos. E aquilo que a gente definiu lá desde o começo continua valendo, hein? Se Deus quiser, nós voltaremos a nos encontrar aqui nos próximos vídeos. Até lá!